como se fosse por fora da costica óssea. Aí eu posso ter essa lesão formando um triângulo de Codman, que é como se fosse a formação de um osso aqui fora nesse formato de triângulo. Eu tenho a de raios de sol, a reação de raios de sol, que é essas espículas ósseas formadas aqui. E eu tenho a reação lamelar, que é a formação como se fosse uma casca de cebola. Casca de cebola, certo? Todas essas, as três, são lesões malignas. Ei, tá escutando aí? Oi. Depois tu vai passar esse material ou tem que tirar print? Isso daqui é da revisão dela. Mas eu passo o material. O outro material eu te passo. Beleza. Depois deixa eu só tirar um print aí. Ei, Ricardo, tu falou que a monteada aqui sozinha é benigna? Não, monteada ela é maligna. Aqui é benigna, é padrão geográfico. Não, que tu falou assim, sozinha ela é benigna, é permeativa, é? Sozinha? Tipo, se aqui é sozinha, essa daqui, ó, é única. A geográfica é única. Geralmente é única. Confundiu, Raíssa, na hora de falar ele confundiu. Foi? Falei permeativa, foi? Não, é porque tu falou permeativa e monteada. Eu pensei que era quando as duas eram juntas. Entendi. Não. Elas podem ser separadas, muito separadas elas são malignas, tá? Entendi, é que eu dispersei aqui, valeu. É porque aqui é única, uma lesão única, bem definida, com a esclerosezinha dessa lesão, né? A esclerose na borda da lesão. Geralmente, são lesões benignas com esse padrão geográfico, certo? Deixa eu mandar saber aqui. Ei, Pedro, eu te mando já aqui a outra revisão, tá? Beleza, depois tu manda aí. Show. Bora para as provas, minha gente? Bora. Qual é a prova agora, Ricardo? É a primeira? 15. Tá. Tu mandou outra lá, Amanda? Mandou? Mandei, o arquivo que eu mandei, ela começa por essa aí, mas lá embaixo tem uma outra prova que eu acho que ela é diferente. Tenho quase certeza que eu olhei e achei que era diferente. No final do arquivo que eu mandei. Deixa eu procurar aqui que eu... tá aqui. Deixa eu ver aqui. Não, outro arquivo. Tá. Botar. Mas parece que é essa mesma aqui. Pois é, o início é essa mesma prova, mas rola, vai até o final que vai ter uma outra prova. Aí, ó, começa aí outra prova. Que até eu perguntei o que era. Tá vendo lá? É diferente. Uhum. Então, nesse arquivo tem duas provas. Tá. É o arquivo que eu já tinha aqui. Quer dizer, não sei, deixa eu botar aqui. Tá lá. Vamos começar aqui por essa. Essas provas estão bem no grupo, tá, gente? Quem não acompanhou aí, depois só pega aí para poder acompanhar. Todo mundo tá com ela em mãos aí? Posso começar aqui? Pode? Pode, Rocha. Beleza. Então, vamos lá. Primeira questão diz assim, ó. Sobre os métodos de diagnóstico por imagem do sistema osteoarticular, analise as afirmativas abaixo. Então, está falando de quê? Osso, né? Osso. Aqui está envolvendo tanto a estrutura óssea de um osso como um todo, como estruturas articulares, né? Aí diz o seguinte, ó. A radiografia deve ser amplamente indicada
especialmente para pesquisa de derrame articular. Gente, radiografia, indicação, osso, fratura ou luxação, né? Eu não vou conseguir olhar derrame articular em radiografia. Então, se eu quero avaliar derrame articular, ou eu uso ultrassom, ou eu peço uma ressonância, né? Geralmente eu faço segmento primeiro com ultrassom, depois faço a ressonância. Mas, já marca aqui que está errado. Radiografia para derrame articular não bate. A ultrassonografia é indicada para avaliação de estruturas superficiais. Verdade, né? Se eu quero avaliar, por exemplo, uma partes moles superficiais, se eu quero analisar um líquido sinovial de uma articulação que é mais superficial, eu uso ultrassom. Vocês concordam comigo? Prova terceira. Em pacientes gestantes, olha aqui a questão que a gente estava falando lá, né? Que eu falei no início. Em pacientes gestantes, vítimas de trauma osteoarticular, se é osteoarticular, eu vou ter que fazer um raio-x ou uma tomografia, né? Aí ele fala que aqui deve-se priorizar a realização da tomografia sem contraste. Na verdade, não é tomografia. Aqui já sei que é sem contraste porque é osso, né? É osso. Mas, na verdade, não é tomografia porque a tomografia tem maior radiação. E, preferencialmente, se esse local dispusesse de uma ressonância, seria a ressonância o melhor exame. Eu não trabalhei com nada de radiação, né? E ainda daria para ver alguma coisa da parte óssea articular. Dúvidas aqui, gente? Essa ideia é falsa, né? Não, então, se a paciente está gestante, eu vou indicar o que tem mais radiação? Claro que não. A ressonância magnética é indicada na avaliação da coluna lombosacra, especialmente nos casos de patologias discais, como fala patologia discais, disco, né? Hernia de disco. Radiculopatias, né? Hernia de disco para radiculopatias. E nas pesquisas de lesões secundárias. Então, verdade, né? Partes moles, coluna, medula. Se eu tenho uma fratura com lesão secundária, com compressão da medula, tenho que fazer isso, avaliação através da ressonância. Então, aqui a correta seria 2 e 4. Dúvida aqui, gente? Isso daí tá bem tranquilo, né? Aí, nessa 2 aqui, ele fala assim, ó. Sobre a avaliação por imagem dos traumas osteoarticulares, é incorreto. As fraturas de galho verde são mais frequentemente encontradas em crianças? Verdade. A gente viu isso, né? Geralmente a criança, ela tem o osso mais maleável. Então, quando ela faz uma fratura, ela quebra uma cortical, né? Fratura uma cortical, mas a outra cortical permanece ainda íntegra. Então, essa é a característica das fraturas de criança. Geralmente são incompletas, ou de galho verde. Então, essa daí está certa. As lesões traumáticas devem ser inicialmente avaliadas através do estudo radiográfico. Até aí tudo bem. Em pelo menos 2 incidências. Quais são elas? A P e perfil, né? Então, essa também está correta. Fraturas em pacientes pediátricos requerem avaliação detalhada da fase de crescimento. Verdade ou mentira? Verdade, né? É uma das complicações encontradas nos pacientes pediátricos. Se tem fratura, tem que investigar se teve acometimento da fase de crescimento. Verdade. O uso da ressonância magnética deve ser utilizado em situações restritas na urgência. Aí essa daqui, gente, eu fiquei que dá para confundir.
Ele diz assim: o uso da ressonância magnética deve ser utilizado em situações restritas na urgência. Aí o cara vai pensar assim: rapaz, eu não uso de jeito nenhum, mas tem algumas situações em que eu não posso utilizar tomografia, por exemplo, e que o raio-x não vai pegar, como, por exemplo, partes moles, que aí eu vou ter, se o paciente tiver estável, se o paciente tiver condições de fazer uma ressonância, tiver disponibilidade no setor, eu posso fazer. Então vão ser situações mais restritas. De trauma com lesão medular, alguma coisa do tipo, se enquadra aqui? Também, são situações mais restritas, né? Não é o habitual. Entendeu? Até a lesão de trauma hack, Vanessa, eu vou fazer até uma radiografia antes, né? Se não tiver acometimento neurológico, tá sem sintomas neurológicos, vou fazer radiografia antes e tudo. Então, tu só vai fazer o segmento com ressonância na urgência realmente em condições mais restritas, em situações mais restritas, certo? Porque na urgência tu quer ver logo, realmente, se vai ter que ser rápido o negócio, né? Por isso que tu manda logo para o raio-x ou para o ATC para ver se tem acometimento, né? Pelo menos de fratura ou descartar fraturas. E aí, nessas situações específicas, é que eu vou indicar a ressonância, tá? Vou lembrar que elas são situações bem restritas na urgência, certo? E as fraturas vertebrais que acometem os processos transversos são comumente responsáveis por traumas medulares. Aí, gente, a informação que isso aqui é informação extra, tá? Realmente, se tu pegasse só aqui a prova ou as aulas e tudo, talvez passasse despercebido, né? Por quê? Quais são as fraturas que acometem mais a coluna vertebral? São as fraturas de corpo vertebral. Que eu vou ter deslocamento do fragmento, principalmente quando tem uma fratura compactada, né? Que eu posso ter deslocamento posterior dos fragmentos pro canal medular e comprimir a medula, certo? Mas fratura de osso mais externo, fratura de corpo, de processo transverso, fratura de processo espinhoso, às vezes ela faz uma fratura de forma isolada, fratura só o processo, e aí não tem acometimento nenhum na medula, certo? Então, as que são mais comuns de acometimento medular são fraturas de corpos vertebrais. E principalmente por compressão. Essa daqui dava para ter uma dúvida se você não soubesse disso. Então o erro aí, porque não é processo transverso, é corpo vertebral. Exato. Certo? Eu fui até olhar, porque eu também fiquei na dúvida, não tinha essa informação, né? Aí eu fui olhar aqui, aí realmente falava que as fraturas mais comuns é de corpo vertebral, que tem mais acometimento na medula. Tranquilo aqui? Posso passar para o próximo? Bora! Paciente de 30 anos, vítima de trauma em jogo de futebol há 1 hora. Então, bem agudo, né? Chegou ao serviço de urgência, queixando-se de aumento de volume, dor intensa no joelho. Então, edema aciado e doendo na região do joelho. O exame físico demonstra importante edema de joelho e instabilidade anterior. Ele fez um teste, né? Fez um teste de gaveta anterior. E aí mostrou essa instabilidade, que é uma lesão de ligamento, né? Sobre a suspeita clínica, o método de imagem mais adequado para a situação, acima. Escolha a alternativa correta. Aí a alternativa diz o seguinte: a investigação diagnóstica deve iniciar-se com radiografia de joelho, AP e perfil, para excluir o diagnóstico de fratura. Correto? Né? Então, assim, tu não sabe o que foi que acometeu ali. O cara teve um trauma. Tá com a dor na estrutura articular. Tá com aumento de volume, inchado e tudo.
Pode ter fraturado. Pode ter acometido partes moles também, mas pode ter fraturado. Se tem indicação de algum tipo de fratura, ou suspeita pelo menos, eu tenho que fazer primeiro a raio-x, pelo menos para descartar a fratura. Certo? Certo? Pelo menos para descartar a fratura. Então, diante da suspeita de lesão, letra B, já estou aqui, tá? Diante da suspeita de lesão de ligamento cruzado posterior, seria fundamental a realização imediata de ressonância magnética de joelho. E aí, gente? Essa eu fiquei na dúvida. Eu acho que é porque não tem que ser imediata, né? Não, como você disse, a primeira opção seria primeiro o raio-x para poder descartar. Cara, eu pensei isso. Cara, Só agora pra que- mim, falou em edema, é ultrassom. Não é isso não. Não, se liga aqui, ó. Se liga que ela foi muito mal nessa questão. Muito mal. O exame que tá fazendo lá é gaveta anterior. Gaveta anterior para ligamento cruzado anterior. E ligamento cruzado aqui é posterior. Porque ligamento cruzado é profundo, ou seria ressonância. Aí eu fiquei aqui, caraca, meu irmão. Olha lá, ó. Gaveta anterior. Aí aqui ela bota ligamento cruzado posterior. Mala. Aí assim, eu acho que foi por conta disso, porque o ligamento cruzado é profundo. Então, geralmente você não vai conseguir visualizar muito bem ligamento cruzado em ultrassom. Geralmente não consegue, porque é uma estrutura bem profunda. Então, tu vai ver na ressonância, realmente. Ricardo, Essa é a mas minha em dúvida. contexto de urgência, tu já pede uma ressonância. Também tem isso, né? Também tem isso. Assim, tu não pediria ressonância nesse contexto de urgência, né? Pediria primeiro raio-x. Mas aqui, o que me chamou a atenção, o que eu consegui correlacionar com essa questão da contradição, né? Pô, tu tá dizendo que a lesão lá é anterior, tu tá dizendo que o ligamento é posterior, aí eu fiquei nessa dúvida, né? Como ela disse que é pra correlacionar com um caso acima, aí eu fiquei, cara, eu acho que então deve ser isso. Porque realmente, eu poderia até pensar nisso, assim, na urgência eu faço primeiro um ultrassom, e aí descarto, se eu não conseguir ver, né, peço uma ressonância. Minha gente, eu não sei vocês, mas na disciplina inteira, a primeira vez que eu tô vendo esse negócio de gaveta anterior é hoje. Nesse momento. Complicado. Não, ela nunca falou, não. Eu percebi na prova que tem muita informação extra. Tipo assim, ó, eu acho que se você visse essa daqui da fratura de corpo, de processo transverso, você ficaria na dúvida. Porque não é uma informação que a gente tem. Entendeu? E olha que, assim, eu já tratei muito paciente de coluna. Então eu tenho até uma certa experiência, né, como fisioterapeuta. Mas na hora que eu vi assim, caraca, velho, eu fiquei na dúvida, né? Como a gente já tinha visto as maiores cometimentos aqui de fraturas, de imagens, são de corpos vertebrais, né? Aí eu disse, rapaz, deve ser isso. Eu fui pesquisar e era isso. Mas realmente são informações extras, né? Mas isso aí, se fosse reclamar com ela ia dizer que já era pra gente saber, pra ter aprendido isso aí em anatomia, dos ligamentos, das coisas. Apesar de ser uma manobra, né? Semiologia. Cara, porque semiologia é tanta coisa. Não, E pô, mas realmente é essa porque a parte- gente paga a disciplina de semiologia que dá pra presumir que a gente sabe tudo, não. O negócio que, assim, teoricamente teria que ver, né? Mas eu entendo que é tanta coisa para a semiologia que os professores dão um enfatismo do que é mais importante. E essa parte aqui a gente vai pagar em ortopedia. A gente vê ortopedia, vê tudo isso aqui, os testes e tudo. Eles acabam deixando para ver lá, né? Mas vamos lá. Aqui é outra letra, diz assim, a realização de ultrassonografia do joelho está indicada para afastar a possibilidade
lesão meniscal. Aí por que não é? Porque uma lesão meniscal é mais profundo. É o mesmo raciocínio que eu fiz em relação ao ligamento, né? Porque, teoricamente, ligamento seria ressonância, né? Que seria mais profundo. Então, não estaria errado dizer que era ressonância. É uma coisa que eu estou vendo agora, gente, ó. Que ele fala que é imediata, né? Aí talvez também não seja Foi o que eu imediata. vi na letra B, a história do imediata. E imediato também, tô vendo agora. Mas imediato também, tá? Aí não seria de forma imediata. Pois porque aí no caso o paciente talvez não tivesse nem estabilizado, né? Se ele não tiver estabilizado, ele não pode ir para essa não. Não é isso, é porque se tu tem a suspeita de fratura, tu não vai nunca fazer a ressonância primeiro. Tu já vai levar pro exame que é mais rápido. Então, eu vou passar 40 minutos. Se tu tiver que fazer uma fixação, se tu tiver que fazer um procedimento, entendeu? Então, tu tem que já analisar e descartar a fratura, para depois tu continuar com a pesquisa. É verdade, porque se teve algum trauma aí, pode ter quebrado alguma coisa. Exatamente. Então, leva em consideração a questão de ser imediato também, tá? Então, aqui, como é uma parte mole mais profunda, então não seria outra sonografia, certo? Não é necessário solicitar exame de imagem, isso daí por si só, né? Em razão do importante edema, solicitar uma tomografia de joelho para iniciar... de joelho seria o mais indicado. E aí, o que vocês acham? Mas essa parte de edema não é melhor, não é ressonância? Exatamente. Ele nem fala que é edema ósseo, né? Que é edema que está sendo muito generalista, né? Mas tu poderia pensar, edema ósseo, né? Edema ósseo, se fosse, seria ressonância, tá? Mas edema, de uma forma geral, se for muscular, se for articular, né? Segmento é ultrassom e ressonância, certo? E se for edema ósseo, ainda assim, ressonância. Lembrar disso. Tranquilo? Essa questão estava um pouquinho mais pegadinha, mas... Qual é o padrão ouro? É ressonância ou padrão ouro para partes moles? É ressonância, né? Toda vez eu me Ressonância. Aí lembra que partes moles depende muito do que é superficial e profundo. Superficial eu posso iniciar com ultrassom. Se for profundo, aí tem que ir para a ressonância de cara. Certo? Então aqui, vamos lá. Sobre a semiologia radiológica das lesões tumorais, todas as alterações abaixo são associadas à lesão com padrão radiológico de elevada gravidade, exceto. Então, gente, se é elevada gravidade, eu vou estar falando de quê? Bordas mal definidas, reação periosteal, vou falar daqueles padrões lá, permeativo e o outro, gente, já esqueci, permeativo e monteado, né? Então são praticamente isso. Elevada gravidade, monteado, permeativo e as reações periosteais além das bordas mal definidas. Vamos lá para a questão. Letra A reação periosteal do tipo triângulo de Codman. Agressividade, então não é essa. Descontinuidade da cortical óssea. Se está descontinuada e não tem uma lesão delimitada, né? Então, também aqui indica gravidade. Halo esclerótico, bem definido, envolvendo a lesão. Halo esclerótico. Gráfico. Oi?
Falei que é o clássico. Exatamente. Aloesclerótico, elas são nas lesões geográficas, né? Se acaso lesões que fazem um nome toque. Então, na hora que vocês virem a aloesclerótica, lesão bem definida, ela é benigna, certo? Letra D, padrão de acometimento ponteado permeativo, maligno. Zona de transição mal definida em lesões de osso normal, entre a lesão e o osso normal. Então, se eu tenho bordas mal definidas, né? Zona de transição mal definida, eu tenho aspectos também de lesões malignas. Certo? Dúvida nessa daí? Isso daí tá fácil, hein? Essa daí tá boa. Quinta questão. Paciente de 35 anos queixa-se de dor crônica na coluna lombosacra. Rigidez de movimentos. Aí, se apega aos sinais, ó. Dor na coluna lombosacra, rigidez de movimentos. Exame físico, observa-se dor, limitação funcional da coluna lombosacra. Sobre a hipótese diagnóstica e avaliação radiográfica, é correto afirmar. Esse é um achado típico da artrite reumatoide. A artrite reumatoide tem essa limitação funcional, essa limitação específica na lombosacra? Não. Tá? É fundamental prosseguir a investigação imediata com a ressonância da coluna lombosacra. E aí, gente? Tá errado aí? De novo, eles falam de imediato. Exatamente. Então aqui, ó, se eu tenho um acometimento que tá falando de coluna, primeira coisa que eu penso, osso. Não tem acometimento neurológico aí, né? Tem uma limitação funcional por amplitude de movimento, não tem uma rigidez, tem um aspecto de dor. Então qual o exame que eu faço aí? Raio-X. Primeiro exame que eu faço é raio-X. Então, se o cara vai chegar, eu vou fazer imediatamente a ressonância, não faz sentido. Certo? Letra C. A presença de ossificação dos ligamentos longitudinais. Olha o que eu falei. Ossificação dos ligamentos longitudinais da coluna. Anquilose das articulações lombosacras, né? Ou sacroiliacas. Anquilose, gente, é essa questão de deixar ficar tudo rígido, né? A anquilose é que vai fundindo os corpos vertebrais, formando como se fosse aquele relevozinho do bambu. Vocês já viram lá o bambu? Você pega um bambu que tem como se fossem as articulações, os relevos.